Colossenses capítulo 1, irmãos, o verso 9, aliás, ao verso 12. O texto diz assim: por esta razão também, nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade em toda sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e longanimidade, com alegria, dando graças ao Pai, que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Amém, meus irmãos? Que eu diminua e o Senhor cresça. Sabe, irmãos, nós vamos refletir nesse tempo sobre a oração e a vontade de Deus. Como nós podemos conhecer a vontade de Deus? O apóstolo Paulo nunca esteve na cidade de Colosso. Nunca esteve. Repare, os irmãos, que a história diz, a informação que nós temos é que Epáfras, um cidadão de Colossos, um colossense, saíra de Colossos para visitar a cidade de Éfeso, tem contato com o apóstolo Paulo, que prega numa época especial. A cidade de Éfeso estava fervilhando, prestando culto a Diana, e lá Paulo estava pregando o evangelho também de Jesus Cristo. Epáfras recebe essa palavra de salvação, volta para casa entusiasmado e começa ali a plantar aquela igreja na cidade de Colossos. Então Epáfras começa, nós temos informação que era da cidade de Colossos também, Filemon, do qual Paulo vai escrever aquela carta, falando sobre também o garoto, o rapaz lá, que era escravo, que havia fugido, depois Paulo recomenda, Onésimo. Muito bem. A cidade de Colossos estava pequena, reduzida, se tornara uma cidade dormitório, porque uma grande via que passava por Colossos, o poder público da época transferiu esta via para alimentar justamente a cidade de Éfeso. Então Colossos ficou sem ser aquela cidade que era pujante comercialmente. A cidade foi definhando economicamente. E aí muitas pessoas começam a ter aquele êxodo em busca de emprego. O fato é que naquela cidade que não tinha mais uma visão, uma condição teórica de manter pessoas, famílias, por conta do trabalho, a cidade foi ficando mesmo chamada cidade dormitório. As pessoas iam muito para a cidade circunvizinha, alguns migravam muito para Éfeso. O fato é que aquela cidade estava sendo apagada, escurecida. E na mesma cidade, irmãos, que não tinha tanta riqueza mais, vivendo um caos muitas vezes econômico, aquela cidade, Deus teve interesse em plantar sua igreja naquela cidade. Isso prova, inquestionavelmente, que Deus não olha circunstâncias geográficas nem culturais para plantar uma igreja, para pregar o evangelho, para salvar alguém. Deus, onde tem uma vida, Deus tem interesse em salvar. Esse é Deus. É o Deus da graça. Colossos começa a receber então o seu filho, Epáfras, e a igreja cresce e toma uma proporção extraordinária. Colossos visita Paulo pessoalmente depois desse tempo já de convertido. Epáfras, e que se tornara, portanto, um líder da igreja, um pastor da igreja,
Ele diz a Paulo como os colossenses estão agindo de maneira tão especial. Epáfras diz a Paulo no encontro, disse: Paulo, você precisa ver a igreja de Colosso. Paulo nunca esteve lá, não teve condição de ir. Então Paulo escreve a carta para os colossenses, que é essa carta. Nós entendemos na visão teológica que essa carta é o maior tratado cristológico. É a carta de Paulo que mais fala de Cristo, da pessoa dele, da vida, da obra de Jesus Cristo. É um hino, é um clássico esta carta. O maior tratado de todos. Então Paulo escreve, e ele diz no verso 1, do capítulo 1, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus. Ele vai discorrer logo mais nesses capítulos, nesses versículos que lemos, ele vai falar sobre a vontade e como descobrir essa vontade. Ele diz: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, por vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis em Cristo que se encontram em Colossos, graça, paz a vós outros, da parte de Deus, nosso Senhor. Então ele vai falando, ele vai discorrendo. E aí no verso de número 9, irmãos, Paulo traz dois assuntos extraordinários: oração e vontade de Deus. Ele diz: por esta razão, depois que ele falou tudo sobre os colossenses, ele chega a dizer nos versos 3 até o 8, é longo, não é o que nós vamos tratar aqui, sobre as características, a capacidade espiritual daqueles crentes de Colossos, que eles eram maduros já. Mas aqueles crentes também estavam correndo algum perigo. E aí Paulo diz: por esta razão, no verso 9, também nós cá, e ele se refere aí a ele e a Timóteo, e diz: por essa razão, nós, desde o dia em que o ouvimos, que é desde o dia que a gente soube por Epáfras, da história que ele narra aí, do 3 a 8, da condição de vocês, da característica de vocês, desde aquele dia que nós ouvimos falar, nós não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade em toda a sabedoria e entendimento espiritual. O verso 9 abre para nós uma introdução do que Paulo vai dizer nesses versículos até o 12, sobre, ele em tese, ele divide esses três aqui, pelo menos, do meu entendimento, em três partes. A primeira parte, ele vai dizer no verso de número 9, se vocês deixarem, é bom demais, aí, no verso 9 ele vai dizer assim: olha, eu estou orando para que vocês conheçam a vontade de Deus. E aí, quando ele fala sobre a vontade de Deus, irmão, sobre o conhecimento da vontade de Deus, nós precisamos fazer uma parada rápida e dizer: esse texto da vontade de Deus aí, ele não é a vontade de Deus para o meu casamento. Não está falando da vontade de Deus para o meu ministério. Não é a vontade de Deus para nós mudarmos de cidade e escolhermos uma igreja quando chegamos naquela cidade. Essa vontade aí não é aquela vontade de Deus relacionada à escolha de uma noiva, de um noivo. Não é essa vontade sobre as nossas decisões. Não é isso. Essa vontade de Deus é uma vontade específica na vida do homem e da mulher, que Deus está salvando, que Deus está completando a obra. Claro que nós precisamos orar para que Ele nos oriente nessas decisões de namoro, de casamento, de ministérios, de igreja, sem dúvida. Mas essa vontade aí, porque a gente não pode confundir essa vontade de Deus, o texto vai relatar sobre isso, e não podemos confundir isso com vontade das nossas decisões. Porque senão a gente começa a colocar Deus de acordo com a nossa concepção de vida, com a nossa visão. Por isso, muitas heresias. Eu acho que Deus falou isso. Eu acho que Deus falou que chegou o tempo de eu me mudar da igreja do Barro Preto para eu ir para outra igreja. Isso é tão complexo.
eu decidir algo e dizer que foi Deus que fez eu fazer. É muito complexo isso. Isso é profundo. Deus não faz, pastor? Faz. Deus diz? Diz. Mas eu preciso saber se de fato, porque senão eu vou começar a ter erros na minha vida, escolhas na minha vida erradas, e vou chancelar isso como fosse Deus que disse. Foi Deus que mandou. E não é bem assim. Então, ele vai falar sobre o conhecimento da vontade de Deus. Essa vontade de Deus, irmãos, é a vontade de Deus para nós. Aquilo que é referente a espiritual, aquilo que Deus quer que nós vivamos, como nós desenvolvamos a nossa vida. O Salmo 143, Guto, verso do número 10, vai trazer para nós, Salmo 143, o verso 10, ele vai trazer algo extraordinário sobre isso. O salmista, que aliás é Davi, que nós admiramos, Davi vai dizer no Salmo 143, o verso 10, ele vai dizer: ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus, guia-me o teu bom espírito por terreno plano. Veja, irmãos, ele não pergunta a Deus qual é a vontade de Deus para a vida dele. Ele diz: ensina-me a fazer a tua vontade. Entende-se que o salmista já compreendera qual é então a vontade de Deus na vida dele. Então ele ora e ele diz: ensina-me a fazer a tua vontade. Essa visão de Davi traz para nós uma visão clara de que a vontade de Deus para a nossa vida só pode ser descoberta pelo manto da doce oração. Não oramos sobre Deus em nós, não oramos sobre a vontade de Deus para nós, agimos com escolhas pessoais e às vezes erradas, e depois nós falhamos. E quando falhamos, nós voltamos e perguntamos a Deus o que Deus quer nos ensinar com essa falha. Talvez não é Deus que está nos ensinando, talvez fôssemos nós que escolhemos sem ter perguntado a Deus. Eu vou chegar mais profundo nisso. Então, o texto mostra para nós que por esta razão, ele não parava de orar, para que Deus mostrasse para eles, via oração. Veja que isso é algo espiritual. Só a oração é capaz de revelar ao coração do homem a inquietude que ele tem. Uma pessoa inquieta em relação às escolhas pessoais, notoriamente é uma pessoa inquieta sem ter uma vida de oração. Quando nós não oramos, nós ficamos inquietos em decisões que nós temos que tomar a respeito das nossas vidas. Por quê? Porque não entendemos a vontade de Deus, porque não oramos para que isso ficasse claro para nós. E Paulo, o mesmo autor, vai dizer para nós em Romanos 12, no verso 12, ele vai usar algo especial para falar para nós. Romanos, capítulo 12, verso de número 12. Paulo vai dizer o seguinte. Ele vai dizer, 12, verso 2. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja boa, preste atenção, agradável e perfeita vontade de Deus. Repare, irmãos, não é de Deus para a nossa vida, é a vontade de Deus. Repare. O que isso significa? A partir de que esse homem foi transformado, que ele está com a mente de Cristo na mente dele, e nós entendemos isso como um processo de salvação, né? Jesus salvou, nos trouxe a nós a justificação. Ouvimos aqui o pastor falar sobre justificação, santificação. À medida que nós experimentamos isso agora, que a nossa mente está na mente de Cristo, nós precisamos experimentar. Ou seja, só experimenta quem tem a mente renovada no processo de salvação. O servo de Cristo, o cristão, é entendido que ele agora está com a mente de Cristo nele, ele começa a experimentar.
Veja, ele não pergunta, ele experimenta, é algo que foi dado a ele. A vontade de Deus, irmãos, a nós é a vontade, e aí Paulo diz que ela é boa, boa, agradável e perfeita. Nessa mesma linha, 1 Tessalonicenses, capítulo de número 3, 1 Tessalonicenses, capítulo de número 3, aliás, capítulo 4, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso de número 3, 1 Tessalonicenses 4, o mesmo autor Paulo, olha como ele vai juntando esse negócio de vontade de Deus. Verso 3 do capítulo 4 de 1 Tessalonicenses, ele vai dizer: pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Santificado, ser santificado, na mesma linha, se você virar ali o capítulo 5 de Tessalonicenses, de 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, no versos 16 a 18, ele diz o seguinte: regozijai-vos sempre. O que significa regozijar, irmãos? Alegrar-se, perfeito, muito obrigado, alegrar-se. Orai sem cessar, verso de número 17, e no 18 ele diz: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo, agora para convosco. Repare, irmãos, que vamos voltar lá para Colossenses capítulo 9, capítulo 1, verso 9, ele vai falar sobre o conhecimento de Deus. Paulo diz: eu não parei de orar. Não pode parar. E porque ele fala que não para de orar, ele vai dizer algo relacionado a isso na vida do povo lá na frente, para que vocês conheçam a vontade de Deus. Aliás, irmãos, Paulo é redundante, pastor Arlésio. Ele diz assim, que eu não paro de orar, de pedir a Deus para que vocês transbordem do pleno. Ora, pleno é algo pleno. Eu estou com esse copo d'água, cheio d'água. Repare bem, isso aqui ele está pleno, ele está completo de água. Ok? Se de repente eu apanhar outro copo d'água e derramar mais água nesse copo, ele não vai aparecer mais pleno, ele vai aparecer pleno, mas transbordando. Quando ele fala no verbo transbordeis, é um ato contínuo. A vontade de Deus para nós deve ser algo sem dúvida. Pastor, eu não sei qual a vontade de Deus para mim. Então você está orando pouco. Não a minha palavra, mas a palavra de Paulo. Eu não cessei, eu não cesso. Eu oro hoje, eu oro amanhã, irmão Ageu, eu oro depois, irmã Jaqueline Cesano, eu oro depois, e eu continuo orando para que Deus transborde, porque se eu tenho plena, Ele quer que eu seja transbordante dessa vontade. À medida que não há lacunas na minha mente sobre a vontade de Deus, porque ela está perfeitamente transbordante, eu não fico inquieto com as minhas escolhas pessoais. Repito, porque falhamos, porque escolhemos inquietos fora da vontade de Deus. Eu vou andar rapidamente. Conhecimento da vontade de Deus. O verso de número 9, ele fala sobre conhecimento da vontade de Deus. Já o verso 9, na parte B, na última, ele diz assim: eu quero que vocês transbordem, olha que coisa interessante, da vontade de Deus, em toda sabedoria e entendimento espiritual. Repare que isso aqui é muito profundo, irmãos, porque a sabedoria e o entendimento é como se fosse o meio. É o que consiste. Então eu poderia trazer até de trás para frente, mas não, a ordem é essa de Paulo. Paulo está dizendo, para que vocês sejam cheios do pleno, o modus operandi, o meio para fazê-los cheio é sabedoria, entendimento espiritual. Logo, aqui é o cheio da vontade, mas aqui está o modo, o meio, o que consiste. O que consiste em ser cheio da vontade de Deus? Ele diz, sabedoria e entendimento espiritual. Veja, irmãos, não é intelecto cultural. Não, nós não estamos tratando disso aqui. Isso aqui não é intelecto cultural, isso aqui é entendimento espiritual. Espiritual. É algo que fala sobre nós
esse sentimento, esse entendimento espiritual faz com que nós suportemos as pressões. É aqui que Paulo está tratando de algo que ele estava cuidadoso com essa igreja de Colossos. Ele diz, Epáfras me contou da fé de vocês, mas aí nesse texto, irmãos, nesse tratado extraordinário, ele vai falar sobre Cristo. Ele vai celebrar, Éder, sobre a cereja do bolo da salvação, é Cristo. Repare bem que ele diz, é entendimento espiritual. Logo, para que eu tenha entendimento, para que eu tenha boas escolhas na minha vida material, eu preciso ter um entendimento espiritual. Essa é a preocupação de Paulo. Olha, vocês estão vivendo em Colossos, ainda aí havia o pluralismo e o sincretismo de tal modo naqueles dias que iam com força contra a igreja. Paulo diz, vocês precisam ter toda a vontade de Deus para não se deixar levar nas pressões que vão fazer com vocês. As pressões vão vir e vocês têm que ter toda a sabedoria e todo entendimento espiritual. E é a segunda parte que ele fala, vocês precisam ter sabedoria espiritual. Irmãos, ponto da falha nossa. Nós não entendemos muito isso e erramos nas nossas escolhas materiais. Mas erramos mesmo. Eu não estou falando como alguém que está sobre o púlpito com a condição de acusá-los. Me coloco na condição, nós erramos. Porque eu erro. Porque eu já errei. Porque eu fiz escolhas na minha vida por não entender sabedoria e entendimento espiritual. Me faltou conhecimento espiritual. Como é que eu sei disso? Paulo está dizendo, só é possível via oração. Repito a frase que eu disse, é a terceira vez. Se você está escolhendo mal humanamente, é porque ainda você tem dificuldade de orar a Deus. E eu não estou falando isso de novo porque eu sou a supra-suma da verdade, da oração. Não é isso que eu estou colocando aqui. Eu estou colocando que Deus está nos chamando para uma reflexão profunda sobre a vontade dEle na nossa vida. E aí ele conclui, porque se ele diz sabedoria, né, ele vai dizer o seguinte, olha, essa sabedoria que enche a gente, Colossenses 2, versos 8 e 10, rapidamente, ele diz o seguinte, cuidado, tenha sabedoria espiritual, tenha entendimento espiritual, é isso que Paulo está dizendo ali. Para que vocês, verso 2, Colossenses 2, 8 e 10, a 10, ele vai dizer, cuidado, que ninguém vos venha enredar. Olha o que ele vai tratar em Colossos. Logo tinha isso lá. Ele vai dizer, com filosofias e vãs sutilezas. Veja que ele fala de sutis, aquilo que é sorrateiro, aquilo que a gente nem percebe que veio. Conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos, os valores do mundo, e não segundo Cristo. Aí ele começa a entrar, né, nessa área muito forte. Verso 9, ele vai dizer, portanto, porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude de divindade. Sabe por que ele trata disso aí? Porque naquela época estavam se estudando o dualismo de Platão, que a gente viu lá na escola, na faculdade, que o professor queria empurrar nós. O dualismo de Platão é matéria má, espírito bom. Então Platão ensinava que um homem jamais podia ter a essência de Deus. Quando essa doutrina estava disseminada naquela época e muito forte, aqui nessa data de Paulo, os Colossenses, Paulo bate, ele arremata, ele defende Cristo com forças veementes, ele diz, olha, porque em Cristo, cuidado, para que ninguém vos engane com filosofias, com sutilezas, com rudimentos do mundo, dizendo que isso é de Cristo, mas não é de Cristo, porque em Cristo, aí ele fere a doutrina da época, Josias. Ele diz, porque em Cristo, nele habita corporalmente, aí ele fala de corpo, aí ele fere o orgulho do dualismo, habita nele toda a plenitude
da divindade. Ele é Deus. Então, quando vocês tiverem sabedoria espiritual, lá do verso 9 do capítulo 1 de Colossenses, quando vocês tiverem sabedoria espiritual, vocês vão entender que esse Cristo que nós servimos, ele é 100% homem, ele foi ali no texto, na época, e também 100% Deus. Então, é dele que provém todas as coisas. E ele vai escrever até um hino. Parece que Paulo está tão envolto por esse Espírito de Deus, que em Colossenses, capítulo lá anteriormente, ele vai terminar o verso 13, e ele começa um hino no versos 14, 15, 16, porque por ele, através dele, todas as coisas foram criadas. Então no verso 9 de Colossenses 2, ele conclui dizendo, também nele estáis aperfeiçoados. Verso 10. Ele é o cabeça de todo o principado e de toda a potestade. Então ele traz, primeira coisa que ele trata aqui, a primeira verdade, ele diz, olha irmãos, eu oro para que vocês conheçam a vontade de Deus. O salmista diz, 143, verso 10, eu oro para que Deus me faça conhecer, que eu cumpra a vontade dele. Romanos capítulo 12, verso 12, ele diz, eu quero que vocês entendam que com a mente renovada, vocês começam a experimentar, irmãos, o que é bom, agradável e perfeito. 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 3, ele vai dizer, olha gente, a vontade de Deus é quando vocês são transformados. E essa transformação leva vocês à santificação. Em 1 Tessalonicenses capítulo 5, os versos 16 a 18, ele vai dizer, sorria, você descobriu a vontade de Deus. Sorria, orem sem cessar. E aí ele termina a parte 1, ele vai dizer na parte 2, vocês precisam ser cheios do entendimento espiritual, mas para isso vocês têm que conhecer Cristo, a plenitude está nele, ele é que é o dom da verdade espiritual. E ele arremata essa mensagem falando da terceira verdade que está no verso de número, a terceira e última, dos versos 10 até os versos 12, do verso 12, que ele vai dizer, a fim de viverdes de modo digno do Senhor para o seu inteiro agrado. Está claro para os irmãos como lindo dia de sol o que é a vontade de Deus? A vontade de Deus em nós não é para o meu agrado. Via de regra, a vontade de Deus até contraria o meu agrado, irmã Graziele. A vontade de Deus, Pedro, Davi, Filipe, aniversariante, ela contraria a nossa vontade. Veja como Deus diz, como Paulo diz, você tem que orar para descobrir essa verdade, irmão Joel e Nilza. À medida que vocês descobrem essa vontade de Deus, aliás, essa vontade, vocês descobrem que o segundo passo é que ela provém de sabedoria e de entendimento espiritual, que lavou a nossa mente. E essa inteligência espiritual, ela vem de Cristo, porque é nele que habita corporalmente toda a plenitude de divindade. Agora, repare bem, se vocês estão nesse segundo passo, vocês precisam entender que o terceiro passo é fazer tudo para agradar ao Senhor. Veja que ele diz no verso 10, a fim de viverdes de modo digno do Senhor. Ô gente, vocês sabem qual é a expressão original dessa palavra digno do Senhor? Pastor Alessio, é difícil. É uma balança. Meus irmãos, já pensou? Paulo jogou duro, uma balança. Andrelina e Edson, uma balança. Irmã Terezinha. Deus de um lado do prato, irmã Rosalinda, e nós do outro. Aí ele está dizendo, vocês têm que andar no mesmo nível. Já pensou? Paz de Vitória. Que negócio difícil. Andar no mesmo nível de Deus, professora Adriana, Andréia. Que coisa. Mas não, ele diz, vocês têm que agradar. E aí agora a palavra agradar é que tudo em mim agrada a esse. Não porque eu quero, mas porque a vontade dele foi compreendida por mim. E agora eu vivo segundo essa vontade.
Veja o verso 10. A fim de viverdes de modo digno do Senhor para o seu inteiro agrado. E aí, ele fecha essa mensagem no agrado do Senhor. Você pergunta, como que eu vou agradar o Senhor? Aí a pergunta é, quais são as provas, irmão Antônio Feitosa? Quais são as causas, os resultados nisso, Pimenta? Quais são as credenciais, Mantânia, pastor Alessio, desta vida que agrada a Deus? Ele vai dizer 4 características, Marlene, Milta. Ele vai dizer, primeira credencial, verso de número 10, frutificar. Quando eu sei que a vontade de Deus está plena na minha vida, é quando eu começo a frutificar. E frutificar aqui, irmãos, não é frutificar, olha o que ele vai dizer, frutificando em toda boa obra. Frutificar. As minhas ações humanas passam a ser confirmadas pelo Senhor. Isso aqui é sério, irmãos. As minhas ações humanas de pecador, Igor, passam a ser confirmadas pelo Senhor, Daniel, quando nós estamos vivendo a vontade de Deus, agradando a Ele. O primeiro sinal das 4 de que nós agradamos a Ele é que nós estamos frutificando em toda boa obra. Tudo que fazemos, Deus vai confirmando. O casamento, o namoro, Duda e Mateus, a compra da casa, os negócios, a sociedade, aquela sociedade que a gente faz com sócio. Toda boa obra a gente começa a ver frutos materiais e também espirituais. Mas pastor, você não falou? Mas aqui é frutificar no sentido de toda boa obra. Segunda característica de quem cumpre a vontade de Deus. Repito, a vontade de Deus não é para eu saber o que eu vou fazer da minha vida com Fernanda, com a minha casa, não é isso que está aqui não. É a vontade de Deus, para agradá-lo. Eu agrado, número 1, frutificando. Número 2, crescendo. Porque ele diz, não basta conhecer. Não basta entender a verdade. Paulo entende que nós somos um organismo vivo. Ele de novo bate na filosofia de Platão, porque Platão dizia que nós não precisamos experimentar essa coisa de crescer em saberes. Ele dizia que se a gente aprendeu a cantar, a conhecer somente uma canção cuja letra fosse falar com Deus, então falar com Deus só podia ser essa letra, mas outra não podia ser. Paulo diz, olha, se a gente cresce, se a gente frutifica em Cristo, esse organismo é tão vivo em nós, pulsante, que ele cresce, não só no conhecimento aqui, mas ele cresce pleno. Ele vai crescendo hoje, amanhã, depois e depois. Isso tudo por causa do verso 9, oração. Eu oro para que vocês conheçam, eu oro para que vocês tenham um entendimento espiritual e oro para que vocês agradem ao Senhor. E para agradá-lo, vocês precisam frutificar e vocês precisam continuar crescendo. Não basta crescer. Por isso, irmão, ser crente, ser salvo, é um ato de Deus. Mas ser santificado é uma responsabilidade nossa. Quem é santo, santifique-se mais. Quem é sujo, coisa lá. Mas então, segunda característica, ele cresce no conhecimento. Isso faz com que ele entenda que tudo que ele está fazendo, Deus está confirmando. E a terceira característica desse crescimento, ele vai dizer, ele é fortalecido com todo o poder. Quando Paulo fala sobre esta fortaleza de todo o poder, ele não fala que a gente tem que suportar porque nós conseguimos ser fortes. Ele diz que esse todo o poder vem de alguém. Vem daquele que é Cristo, daquele que é a plenitude de divindade. Então, se eu cumpro a vontade dele, ele me fortalece.
para cumprir essa vontade, para aceitar essa vontade. Está compreendendo, irmãos? Ele fortalece. Por que ele fortalece? Porque Paulo está dizendo que virão alguns homens de filosofias e sutilezas, dizendo para as pessoas: olha, esse negócio de igreja, de Colossos, sai disso, rapaz. Mas a vontade de Deus em nós nos fortalece. E não é fortalecidos com qualquer coisa, irmã Beatriz. É com todo poder. E não é só um poder de alguém. É segundo a força que não tem a origem em nós, mas é da sua glória. Em linhas gerais, Deus está dizendo o seguinte, Paulo: quando Ele nos fortalece, que alguém nos vê fortalecidos, Ele não diz que nós somos fortes porque somos poderosos. Ele diz: você é forte porque alguém te fez assim. Você não tem vida própria, você não tem, aliás, força própria. Paulo entende esse negócio de fortalecido em glória. Ele vai falar que nós temos a glória de Cristo, etc. e tal. Então, aí ele diz que está fortalecido. Mas a última característica dessa agradar a Deus, dessa vontade que agrada a Deus, está encerrada na maior palavra da Bíblia aí. Ele diz: com toda alegria, dando graças ao Pai. Com toda alegria, dando graças ao Pai. Irmãos, a palavra, verso 10, por favor, irmãos. E diz o seguinte: a fim de viver de modo digno, frutificando e crescendo. A gente tem que continuar crescendo nessa vontade. Porque quando eu cresço na vontade de Deus, a minha vontade fica menos assanhada, menos agitada. Meu coração fica menos eufórico. Quando eu conheço a vontade de Deus, a gente descansa. Não é assim, irmãos? Isso é tão bom. Isso é gostoso. Mas isso não é um processo porque eu quero. Não, Eucias. Você tem que aprender a orar. Eu preciso aprender a orar. Todo dia, Laerte, Deus, me revela a tua vontade. Me mostra. Ou, aliás, está errado, perdão. Me ensina a fazer, o salmista diz, a tua vontade. Verso 11, ele diz: olha, esse poder segundo a glória, ele vai te dar toda perseverança e longanimidade. Essas duas palavras significam o seguinte: quem tem a vontade de Deus tem paciência para sofrer, isso é duro, viu? E esperar sofrer. Ele tem paciência, perseverança para ser batido pelo mundo, mas ele não desistir porque ele está fortalecido, sim, sim. Mas ele também tem paciência para esperar o cumprimento de algo na nossa vida que Deus um dia fez prometer. E ele encerra dizendo, com toda alegria, verso 12, dando graças ao Pai, que vos fez merecedores. Olha aqui, irmãos, nos fez merecedores de quê? De herdarmos a herança que nos cabe. E essa herança é dos santos na luz. A quarta característica que Deus mostra para nós, através de Paulo, na vontade dele, é que nós precisamos compreender que nossa vontade, ela é dominada pela oração. Mas ela vai tentar sair. Ela vai tentar mexer. E quando ela tentar mexer, ela vai trazer tristeza a nós. Repare na situação. Toda vez que a alma da gente quiser realizar algo, é que é a faculdade das nossas emoções, a alma da gente quer fazer e ela não consegue, o salmista diz: por que tu te abates? Ou alma danada, ou alma abatida, ou alma, como é que diz? Inquieta. Espera em Deus. Por que te abates, ó minha alma? Espera em Deus. Quando você compreende os passos dessa vontade de Deus, o entendimento quarto dessas características, porque a primeira é frutificar, a segunda é crescer em conhecimento, a terceira é ser fortalecido, porque a quarta traz a gente uma plena convicção, pastor Alessa, de dizer assim: eu sei o que Deus quer para mim. Sabe, Vilmo? Essa alegria
E essa alegria, ela traz herança. Como se Deus estivesse dizendo, você não está perdido porque você não fez a sua vontade. Mas quem faz a minha vontade tem até herança. Mas você recebe ela não com tristeza, não com peso. Mas você recebe ela com alegria. Alegria. Mas o cerne de tudo isso está no verso 9. Eu quero terminar com ele. Verso 9. Por esta razão também nós, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar. Por qual razão? Que vocês conheçam. Fique de pé, meus irmãos. Vamos orar. Eu acho que essa é uma boa hora para a gente fazer isso, né, pastor? Orar. Essa oração de hoje não é para você descobrir a vontade de Deus para você, não. A oração de hoje é para você aprender a orar todo o tempo para que você cumpra a vontade de Deus. Não pergunta a Ele qual é a vontade dEle para a sua vida, não. Ele tem a vontade dEle. E a vontade dEle vai ser plena, mas a gente vai entender isso sem força, sem empurrão, só orando. Amém? Feche os seus olhos, curve sua cabeça. Deus, obrigado, Senhor, porque nós ouvimos palavras ditas há tantos anos atrás e que nos impressionam nos dias de hoje. Estamos em crise porque a vontade do Senhor parece algo tão inacessível. E hoje nós descobrimos que a vontade do Senhor já está aí. Mas apenas precisamos compreendê-la, não pelo nosso olhar, mas pelo teu olhar. Por isso nós queremos sair daqui hoje com um voto. Nós queremos orar mais, para que o Senhor faça transbordar o pleno conhecimento da sua vontade. O Senhor nos ensine e realize esse espaço em nossa vida, a frutificar, a crescer, a sermos fortalecidos, mas sobretudo a ficarmos alegres para recebermos a herança mais preciosa de todas, a da luz que vem do alto. Deus, nós queremos fazer a tua vontade. Se por acaso nós aqui queremos também fazer um concerto agora, muitas vezes nós erramos por não conhecer a tua vontade, Senhor. Nos perdoe, Pai. Não leve em consideração a nossa ignorância, mas usa de misericórdia e nos ensine a cumprir a tua vontade, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém.